Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Hoje é o último dia da minha exposição, que termina com essa primeira fase dos Salmos. Nós começaremos no 38 e terminaremos aqui no 41, e a partir de amanhã vocês estarão sendo acompanhados por outro querido professor. Antes de nós fazermos essa exposição, gostaria, como todos os dias, de orar com você. Senhor, muito obrigado por esse tempo que eu passei com meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, porque além de ajudá-los, eu também sou extremamente edificado por essa leitura. Me coloco junto com eles na posição de quem está recebendo de Ti um alimento sólido, Senhor. Muito obrigado. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê mais um dia de paz, de entendimento, de clareza, e que nós possamos viver a partir daqui, tendo Sua palavra como nosso alicerce, Senhor. Muito obrigado pela vida que Tu nos deste, muito obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado pela família que temos e principalmente obrigado por ter nos salvado. Nós somos gratos, Senhor, a Ti, sabemos que nós não poderíamos ter feito isso por nós mesmos e o Senhor fez, o Senhor nos amou de maneira tão grande, Senhor, que o Senhor nos livraste de nós mesmos e nos garantiste uma eternidade contigo, Senhor. Essa é a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós começamos hoje com o Salmo 38. Embora na Bíblia que eu estou usando, a NVI, ele começa dizendo aqui, Salmo de Davi, uma petição. Há uma controvérsia a respeito da autoria desse salmo. Alguns atribuem a Jeremias e outros até atribuem ele a situação não de Davi nem de Jeremias, mas podendo ser Davi ou Jeremias escrevendo sobre a situação de Israel. A verdade é que o salmista aqui, ele faz algo. Ele tá com uma doença no corpo que parece que é interpretado por seus amigos como lepra. E diferente de Jó, que sabe que segura firme a questão de ser íntegro e ele não sabia por que aquilo está acontecendo na vida dele, e o salmista aqui não, ele já atribui as dores que ele está tendo a pecados. Inclusive ele pede perdão, confessa o seu pecado, pede perdão ao Senhor, pede libertação ao Senhor. Ele confia no Senhor para ser liberto daqui, pede ajuda do Senhor. Inclusive, o último verso ele vai dizer, apressa-te a ajudar-me, Senhor, o meu Salvador. Então, ele passa todo um salmo falando sobre as dores, falando sobre as dificuldades, falando sobre a doença dele, falando do abandono dos amigos dele, falando dos inimigos que aproveitam da situação dele estar daquela maneira. E aí ele acaba dizendo que ele sabe que aquilo é por conta dos pecados dos erros dele, né? Mas ele acaba pedindo ajuda ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha socorrer de seus inimigos. Verso 18 ele diz, confesso a minha culpa, estou em angústia por causa do meu pecado. Os meus inimigos, porém, são muitos e poderosos. É grande o número dos que odeiam sem motivo, o que retribui o bem com o mal. Acusam-me apesar do bem que procuro. E ele vai dizer no 21, Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus. Então, o salmo aqui, provavelmente ele era usado, como ele foi colocado no saltério, ele era uma boa oração para quem se encontrava no meio dessa situação ou em momentos de muita tristeza da própria nação de Israel. O 39, ele também está falando sobre olhar para a sua própria conduta, a preocupação que ele tem com o modo que ele vive, a preocupação de estar vivendo uma vida correta, uma vida sem pecado. E ele me chama a atenção no verso 4 e 5, quando ele diz, mostra-me o fim da minha vida e o número dos meus dias. E para que ele quer saber o fim da vida dele? Por que ele quer saber o número de dias? Interessante é que ele não quer saber o futuro. Ele vai dizer, para que eu saiba quão frágil sou. Ele está dizendo, Senhor, não me deixe ficar longe de mim a clareza de que meus dias são poucos. O 5 ele diz, deste aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. E essa tem que ser o entendimento que sustenta a nossa existência, que isso vai passar logo. E é por isso que nós precisamos viver uma vida para honrar o Senhor. Eu conheço um pastor que já faleceu, que tinha uma frase que sempre está diante de mim. A frase dele era, uma só vida nós temos, e ela logo passará. Somente o que fizermos para Jesus permanecerá. Então a vida passa rapidinho, e a gente tem que viver essa vida para honrar o Senhor Jesus. Verso 6 ele vai dizer, sim, anda para lá e para cá como uma sombra, em vão se agitam, amontoando riquezas sem saber
quem ficará com ela? Está dizendo que os ricos ficam loucos andando de lá para cá, eles também não levam em consideração que a vida passa muito rápida. Verso 11, ele diz, tu repreendes e disciplina a cada pessoa por causa do seu pecado. Como traça, destrói o que ele mais valoriza. De fato, o ser humano não passa de um sopro. E, de novo, ele reafirma a percepção dele de que a vida é curta. Isso é muito bom. Não quer dizer que a gente tem que viver ansioso, mas a gente tem que aproveitar. Talvez você esteja perdendo anos da sua vida com coisas que você já podia ter resolvido. E quando você menos perceber, grande parte da sua vida terá passado. E você terá desperdiçado anos por você não ter em consideração que a vida é rápida, que a vida passa rápido. O Salmo 40, Salmo maravilhoso, né? Quase que não dá para separar uma parte dele, mas eu quero enfatizar algumas partes dele, principalmente a do início. Na NVI diz assim, depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que afastam para seguir falsos deuses. Querido, aqui está contando nosso testemunho. Esse é o nosso testemunho. Se um dia alguém te convidar para contar seu testemunho de vida, você abre o Salmo 40 e fala, esse é meu testemunho. Jesus me pegou, eu estava sem esperança, e ele me deu esperança. Ele ouviu o meu grito de socorro, porque eu estava indo para o inferno. Ele me tirou de um poço de pecado, de destruição, colocou meus pés sobre Cristo, que é a rocha, colocou uma nova canção em minha boca, mudou aquilo que meus lábios falavam. E quando as pessoas olham para mim hoje, me lembram de quem eu era, elas glorificam ao Senhor e temem, porque só o Senhor pode transformar a vida de alguém como Ele transformou a minha. Que esse seja o seu testemunho. Verso 6, ele vai dizer, sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. Em algumas versões, alguns manuscritos, mas um corpo me preparaste. Inclusive, o escritor aos Hebreus vai usar esse salmo para falar sobre o sacrifício de Jesus. E ele continua, holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, tenho prazer em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no meu íntimo. Toda essa porção desse salmo foi usado pelo escritor aos Hebreus para falar de Jesus. Verso 17, último do 40, diz, quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Então, quando você estiver passando por um período de autocomiseração, se achando pobre, se achando fraco, se achando impotente, não precisa você mudar a sua percepção a respeito de si mesmo. Só mude a sua percepção a respeito do Senhor. Ele diz, quanto a mim, sou pobre e necessitado, tá tudo bem, mas ele diz, mas o Senhor se preocupa comigo. Então isso muda todo o jogo, porque eu posso ser fraco e necessitado, mas eu tenho um Deus que se preocupa comigo. E o último salmo de hoje, o Salmo 41, ele vai dizer, bem-aventurado aquele que tem consideração pelo pobre, o Senhor o livra em tempos de adversidade. Lembre-se sempre que existem pessoas mais pobres que você, e que não há ninguém tão pobre que não possa estender as mãos para ajudar alguém. E quando nós vivemos assim, nós temos uma promessa, que o Senhor nos livrará nos tempos da adversidade. Então cuide daquelas pessoas que estão necessitadas do seu lado. Não seja alguém que olha e não faz nada porque pensa estar numa situação incapaz de fazer alguma coisa. E ele vai falar que o Senhor protege, ele dá vida e faz feliz na terra e não entrega desejos dos seus inimigos. O Senhor sustenta o seu leito de enfermidade. Ainda está falando do homem que olha para o pobre. No leito de enfermidade, da doença, tu restauras completamente. Eu disse, tem misericórdia de mim, Senhor, cura-me, pois pequei contra ti. De novo, somente você começa a confessar pecados. E lá no 9, ele vai dizer uma situação de sofrimento das pessoas que odiavam, que procuravam matá-lo. E de novo ele vai falar sobre uma situação de traição. Verso 9 ele diz, até um amigo íntimo em quem eu confiava e eu partilhava o meu pão, voltou-se contra mim. Mas ele ainda termina dizendo, mesmo depois de ser um salmo que se transforma em um salmo de dor e de choro, ele termina dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém e amém. Queridos, aqui nós terminamos nossa exposição do Salmo 41. Eu espero de verdade que você tenha lido todos esses salmos e se aprofundado em cada um deles, em cada detalhe, porque nós temos aqui pouco tempo para explorarmos algumas coisas. Mas eu quero terminar te encorajando a confiar no Senhor. Nós vivemos em dias de grande ansiedade. Nós nos preocupamos, dormimos mal, nós temos excesso de tela,
ficamos o tempo todo buscando informações e nosso cérebro está bugando. Cientistas dizem que nós estamos replicando sintomas de TDAH por conta das telas, por estarmos vendo tantas coisas de assuntos tão diferentes e terminamos o dia cansado mentalmente e paramos de confiar no Senhor. O desafio desses dias de leitura é voltarmos a pôr a nossa confiança no Senhor, abandonarmos aquilo que tem roubado o nosso entendimento, a nossa mente e sabermos que temos uma vida inteira para viver e que a palavra de Deus contém princípios necessários para que possamos viver uma boa vida. Além de vivermos uma boa vida, temos uma mente tranquilizada, porque a palavra do Senhor ela refrigera a nossa alma, ela é alívio para a nossa dor, ela é cura para o nosso ser, que você possa se aprofundar nisso e abandonar a ansiedade, viver tranquilo, porque o Senhor tem cuidado de você. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.